O Papa Francisco faleceu na última segunda-feira e o senhor está entre os apucaranenses que teve a honra, o privilégio de encontrar o Papa Francisco. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi esse dia, qual o motivo do seu encontro. O senhor viajou para Roma acompanhando Monsenhor Carrara. Nós, católicos, evangélicos, foi uma notícia muito triste, né? A perca de um líder da igreja que nem o Papa. É que nas 5 vezes que eu estive a Roma, 2 vezes nós tivemos audiência pública no pátio da Basílica de São Pedro, onde que ele passa visitando o pessoal que está lá, visitando o Vaticano. Nessas 2 vezes eu tive a honra de cumprimentar, mas não foi uma coisa de conversar, tal, mas passou cumprimentando bem justo onde eu estava. Agora, o que a gente ficou sabendo, que a gente procurei saber muito lá no Vaticano, é como que é o procedimento, quando chega a faltar um Papa com o Francisco, como que é feito as eleições para um novo Papa. Porque, segundo a Bíblia, a história da Igreja, o Papa é nomeado sob a proteção do Divino Espírito Santo. Isso na Antiguidade, muitos séculos atrás, aí era assim que era nomeado um Papa. Se fechavam, né? E descia tipo uma lei divina, assim, que nomeava um Papa. Hoje mudou. Hoje é os cardeais que se decide entre eles quem pode ser o Papa. Porque, na realidade, lá tem 2 alas de cardeal, tem a esquerda e a direita. Segundo o que a gente soube lá, que governou até agora o Francisco, ele era mais do lado da esquerda, né? Ele é mais um Papa mais direcionado à esquerda, e como o Bento XVI já era mais à direita. Então tem essa polêmica, essa política entre eles. Você sente uma emoção muito grande, né? Você está cumprimentando um líder da igreja. Isso aí fica na história. Líder maior da igreja fica na história. Você está do lado de uma pessoa que lidera a igreja. O Papa está, na realidade, segundo a Bíblia, está no lugar do Pedro, né? Ele que fundou a primeira igreja, Pedro foi o primeiro Papa. Então, baseado nisso, você se emociona, sim, não tem quem não se emociona. Tem pessoas que choram, tem pessoas que, né, se manifestam de várias maneiras. Cada benção que ele dá numa língua. Chegou a vez brasileira, ele dá a benção em português. Italiano, ele dá a benção, assim, entendeu? Para todo mundo ouvir as bênçãos que ele dá. Mas se ele dá já no conclave dele lá assim, onde ele fica numa tenda assim, ele começa a anunciar as línguas e dar a benção para o povo. Depois ele pega o papamóvel e sai no meio do pessoal, visitando o pessoal. Vai onde está o pessoal do Brasil, vai onde está o pessoal da Alemanha e outros países assim, que ele vai visitando. Cumprimentei, peguei na mão dele, ele passou dando com a mão, eu estiquei minha mão, estava na beira da corda, no corredor, peguei na mão dele. Você sente, né? Você sente uma emoção diferenciada assim, não tem como você não sentir uma emoção dessa. E foi assim, e o que aconteceu? Depois eu fui mais 2 vezes a Roma. Nessas 2 vezes que eu fui a Roma, fui recebido pelo cardeal João Braz de Avis, que ele era de Apucarana, porque o João Braz de Avis hoje é o prefeito do Vaticano. Ele é o prefeito do Vaticano. Ele comanda a liturgia do mundo inteiro, passou na mão dele. É um prédio separado da Basílica, onde ele domina todo esse funcionário. Muito grande o pavilhão que ele fica. Aproveitando, o cardeal João Braz de Avis, ele é um dos cardeais que podem votar, pode ser votado durante o conclave. Ele é um das suas apostas? O senhor torce para que ele se torne o Papa? Imagina, quem não torce, né? Um padre foi ordenado padre em Apucarana, ordenado bispo e ser um Papa. Para nós, o apucaranense é um orgulho muito grande. Mas eu acho um pouco difícil porque na América Latina nunca tinha um Papa, nunca teve o Papa, teve o Papa Francisco. Então é difícil ter um brasileiro agora, mas vai 7 brasileiros votar lá. 180 cardeal no mundo inteiro. E aí tem a Itália, tem a América Central, que é os Estados Unidos também, tem a Alemanha, já foi o Bento XVI, polonês já foi o João Paulo, da Polônia, né? Então, agora, na minha opinião, brasileiro vai ser difícil, mas ele vai votar, como ele já votou para Francisco e foi votado. Isso eu tenho certeza que eu conversei com ele.
Ele já foi votado, como ele já votou o Papa que está lá, que faleceu agora. E eu acho que nessa vez, na minha opinião, pelo que a gente sente, assim, pode dar um sul-africano ou um sul-coreano, que não teve nenhum papa na história papal nesses países. Então vai chegando a hora de cada país ter um papa. Aqui o Brasil pode até acontecer, a gente torce para isso acontecer, mas o Brasil, a América Latina já passou com o Papa Francisco. Tive a oportunidade de ir na Capela Sistina, onde se escolhe o Papa. Lá tem os alojamentos, que eles ficam trancados lá, sem comunicação, sem celular, sem nada, até que não decide. Pode ser uma semana, pode ser 10 dias, pode ser 5 dias. Enquanto não decide, sai aquela fumaça preta no telhado da capela. A partir do momento que decide, sai a fumaça branca. Aí foi onde que escolheu um novo Papa. Com o cardeal, quando o senhor encontrou ele, o senhor já o conhecia? Eu já conhecia, eu fui coroinha dele aqui quando ele era padre. Ele foi pároco de Correia de Freitas, pároco lá no Afonso Camargo. Ele foi padre em Borrasópolis, família dele é de Borrasópolis, entendeu? Depois ele se ordenou padre, depois ele ficou aqui na paróquia, na diocese de Apucarana, até se tornar bispo. De bispo ele foi foi ordenado bispo aqui, foi para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio ser bispo em Ponta Grossa. Ponta Grossa ele foi a ser arcebispo de Maringá. De Maringá ele foi a ser arcebispo de Brasília. Em Brasília, quando ele era arcebispo de Brasília, o Papa Francisco era cardeal. Levou ele para auxiliar o Papa Bento, em Roma. Ele foi a convite do Papa Francisco. Depois se tornou cardeal lá e se tornou trabalhando com o Papa Francisco e continua até hoje. Inclusive ele veio aqui em Apucarana, foi uns 2, 3 anos atrás, aí, quando ele fez 50 anos de ordenação, ele comemorou na catedral. Eu tive com ele na casa do Dom Carlos José, ele me recebeu lá para a gente bater um papo. No geral, o que o senhor acredita que pode vir por aí? Olha, Cindy, tem vários papas com ideologia diferenciada. Nenhuma ideologia igual ao outro. Pode ser uma ideologia mais moderada, igual ele, pode ser uma ideologia igual a ele, pode ser uma ideologia diferenciada, com outros pensamentos, entendeu? Porque é complicado isso também. É uma política igual a uma política normal entre eles lá. Porque, veja bem, eu me admiro, uma coisa que não me entra na cabeça ainda até hoje, por que o Papa Francisco, como Papa, não visitou o país dele, a Argentina, como Papa? Porque eu tive na Argentina umas 2, 3 vezes, eles lá, uma parte da Argentina, ou criticavam ele como Papa, não sei o motivo. Mas teve argentino que não ia com a ideia do Papa Francisco. Você vê que na época do Bolsonaro, presidente da República, voltando a falar a igreja na política, tudo quanto acontecia na Amazônia, o Papa falava. Ele dava depoimento, ele falava, ele criticava o governo Bolsonaro, tá? Por que agora, depois que mudou o governo, estão queimando a Amazônia cada vez mais? Ele nunca falou uma palavra da Amazônia mais. O Lula ficou preso quanto tempo, ele foi lá receber o Lula. Não recebeu o Bolsonaro. Ele recebeu Cristina Kirchner, não recebeu o Milei, porque é da direita, direitista. Então você vê que a ideologia dele era diferenciada. Ele era diferenciado e não tinha. A igreja é isso. A política da igreja é uma política pior que as outras políticas normais. Uma decisão deles, ninguém muda de ideia. Quando um político toma uma decisão, a pressão vem em cima, o político acaba mudando de ideia. A igreja não. Tomou a decisão, está tomada. Independente se é A ou B ou C, está tomada. Então, ele é um papa progressista. E muita gente não comungava com a ideia do Papa Francisco. Mas para mim, ele foi um papa bom, ajudou muita gente humilde, né? Mais para a classe mais social. Mas entre eles tem a divisão. Tem os cardeais que é de um lado, os cardeais que é de outro. Agora vai depender do trabalho lá dentro. Porque lá um pode votar no outro pode votar em si mesmo, entendeu? Até achar um que pega a maioria. É assim que funciona. Eles fazem reuniões, eles ficam orando o tempo todo. Depois tem a votação até escolher a pessoa indicada para ser o novo Papa. Só que, na minha opinião,
o Papa tinha que ser mais novo de idade, sabe? Por que mais novo? Você vê, o Papa Bento renunciou, não aguentou pressão. O Papa Bento renunciou, segundo que eu fiquei sabendo na Itália, lá quando eu estive em Roma, no Vaticano, ele não aguentou pressão. Aí ele renunciou. Depois entrou Francisco. Tem que entrar nem quando entrou o Papa João Paulo, com 59 anos. Olha quanto tempo durou o Papa João Paulo. Porque igual o Papa João Paulo, segundo a história do Vaticano, não vai ter outro nunca na vida. Tanto é que virou santo. Independente de ideologia, né? De esquerda, direita, o que importa é promover a paz, a união, o respeito entre os povos. O que o senhor espera, então, do próximo Papa? Espero que o próximo Papa que entra dê seguimento na lei da igreja, na Bíblia, segmento da Bíblia, como sempre tem que ser feito. E continuar fazendo o trabalho, principalmente para os mais carentes, né? Ajudar as pessoas mais carentes, intervir nessas guerras, que sempre o João Paulo intervia na época. O João Paulo acabou com o Muro de Berlim, que a Alemanha é dividida em dois países, oriental e ocidental, que era o comunismo e democrata. Foi tudo através do Papa João Paulo. Foi um Papa muito que vai ficar na história do mundo, o Papa João Paulo. Então, eu espero que esse Papa que entra dê um seguimento na igreja, né, normal, um seguimento que tem que dar. Porque é complicado, sabe? É complicado esse negócio de ser crítica a Papa, sabe? Estou falando minha opinião e o que eu vi lá, e que comentaram lá, entendeu? Que eu fiquei, 5 vezes que eu vi, eu cheguei a ficar 10 dias lá no Vaticano. Então, no Vaticano, junto com o Monsenhor Carrara, eu conheci muita coisa lá dentro, muito, muito, muito. E conversei com muita gente. Então, era muito dividido o povo do Vaticano, entendeu? Agora, as ideologias são diferentes. Esse negócio de casamento gay, esse Papa foi mais maleável, deu uma benção e tal. Outros papas não deram. Pode ser que entre um Papa também que seja mais rígido, mais maleável. É uma coisa, sabe, conforme o mundo está hoje, é difícil ter um comentário sobre isso.